Tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui hoje, na presença do Senhor. E esse bálsamo de Gileade que nós ouvimos aqui, está presente nesse lugar. O Senhor é aquele que Ele tem nos restaurado. A presença do Senhor, ela tem sido realmente o nosso vigor, a nossa fortaleza. É aquele que nos sustenta, que nos guarda, que nos impulsiona o destino, e nós só temos motivo realmente para agradecer ao Senhor. Eu queria te convidar a curvar sua cabeça por um instante. Nós vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendizemos o Teu santo nome, exaltamos o Senhor através das nossas canções. Cada palavra, cada atitude são motivos, Senhor, de agradecer, de bendizer, de exaltar o Teu santo nome. O Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Pai, nós entregamos ao Senhor toda adoração, Pai. Que o nome do Senhor seja sempre exaltado. Nós nos lembramos da obra de Jesus, nós somos impulsionados e motivados pelo Teu Espírito e cremos que o Senhor tem um propósito com a nossa vida como igreja. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que esse bálsamo de Gileade, essa presença doce do Teu Espírito, Pai, venha, Senhor, sobre nós, trazendo cura, trazendo restauração e trazendo vida, Pai. Nós ansiamos pela Tua presença e por esse mover Teu, Senhor, no nosso meio. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, ministra aos nossos corações, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, preparou para cada um de nós hoje, Pai. Que haja plena liberdade no Teu Santo Espírito. Esse é o nosso desejo e também a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Nós estamos aí chegando ao final do mês de agosto, já passamos a metade do ano, e o Senhor tem sido bom conosco. Até aqui, o Senhor, Ele nos sustentou, e isso é motivo da gente bem dizer o nome dEle. Nós estamos vivendo um ano profético que nós chamamos de ano da expansão. É um ano onde a gratidão, ela escreve o nosso futuro. É um ano onde o Senhor tem ministrado a nossa vida através de uma embarcação. É uma ilustração de uma realidade de fé, de jornada com Deus. E nesse mês em especial nós estamos falando sobre ânimo e motivação. E usamos aqui na nossa embarcação os remos, que são muito importantes em alguns momentos dessa navegação. Então eu gostaria que através dessas mensagens que você tem recebido durante esse mês, você seja realmente animado, você seja motivado no Senhor. O ânimo, ele te leva, a motivação e o ânimo, ele te leva não só a começar a remar, mas também a não parar de remar. Então, Deus tem um propósito com a nossa vida. Nós temos um destino, e nós vamos chegar nesse destino em nome de Jesus. Nós já recebemos aqui algumas palavras durante esse mês. A primeira delas estava ali no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, onde nós falamos sobre você manter a sua fé viva em Jesus. Foi realmente ali o primeiro conselho, foi a primeira palavra que o apóstolo Paulo ele trouxe para aquela igreja de Tessalônica. Era essa manutenção, esse manter sua fé firme em Jesus. Depois nós aqui ouvimos no capítulo 2 e 3, falando um pouco sobre o ânimo e motivação frente à perseguição. Quando as adversidades vêm, quando os problemas surgem, quando a perseguição ela se apresenta, então nós precisamos de ânimo e motivação. E pudemos aprender através também dessa ministração, falando um pouco sobre o envio de Timóteo e tudo aquilo que o Senhor realmente estava proporcionando para aquela igreja. E a semana passada nós ouvimos aqui no capítulo 4, falando um pouco sobre os remos da esperança. E aí nós pudemos entender que precisamos viver com ânimo no dia a dia. Então há uma necessidade realmente de que esses remos dessa motivação, dessa esperança, estejam nas nossas vidas. Muito bom nós vivermos tudo isso. Mas o Senhor ainda tem muito mais.
para trazer ao nosso coração. As cartas do apóstolo Paulo, elas são muito ricas, inspiradas por Deus, e elas vêm realmente para fazer a diferença nas nossas vidas. A igreja de Tessalônica, ela era uma igreja que foi um campo missionário. Ela surge a partir de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Característica desse lugar é que o apóstolo Paulo ele passou por ali, mas ficou muito pouco tempo ali. Ele passou ali 3 finais de semana ensinando aquela igreja, mas ele não pôde mais permanecer naquele lugar. Mas, de forma surpreendente, essa igreja ela se torna modelo para as demais. Então, a gente pode aprender muito com essa igreja. E hoje nós vamos falar sobre a importância da vida comunitária na igreja. Como aquela comunidade de Tessalônica, ela viveu, a forma que ela expressou a sua fé. Hoje nós, igreja, nós podemos aprender da mesma forma. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, a importância da vida comunitária na igreja. E aí, antes de nós entrarmos aqui no texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a sua prontidão para a volta de Jesus? Porque Jesus ele vai voltar. Uma das características importantes nessa carta do apóstolo Paulo é falar sobre a volta de Jesus, sobre estar preparado para a volta de Jesus. Então, eu queria que você pensasse um pouco nessa pergunta. Qual a sua prontidão? De que forma que você está aguardando essa volta? E essa realidade, ela tem moldado o seu comportamento e atitude? Então, são 2 respostas aí para o teu coração. Se há prontidão, qual é o nível dessa prontidão que você tem com relação aqui à volta de Jesus? E se dentro desse nível de prontidão, o quanto ela tem moldado realmente o seu comportamento e atitude? Queria que você pensasse nisso. Porque hoje em dia, meus irmãos, se fala muito pouco sobre a volta de Jesus. As mensagens, hoje nós temos muitas pregações, a internet traz muita ministração para o nosso coração, as igrejas, elas trazem as suas mensagens, as suas pregações, mas nós ouvimos muito pouco falar sobre estar preparado para a volta de Jesus, porque Jesus vai voltar. Você crê nisso? Amém? Maranata, a comunidade tem que ser maranata, Ora vem, Senhor Jesus, nós ouvimos aqui no nosso devocional. Então, uma comunidade saudável, ela sempre vai ser moldada por uma expectativa ansiosa pela vinda do Senhor Jesus. Ela precisa ser realmente moldada nesse sentido. Então, eu gostaria que você entendesse essa importância para a nossa comunidade aqui, porque nós somos a igreja de Jesus, amém? Então, que você entendesse também essa importância. Nós não podemos errar nesse aspecto. Nós sabemos que ele é muito importante e devemos estar realmente preparados para a volta de Jesus. O capítulo 5 aqui, ele vai tratar muito dessa realidade. Então, para nós entendermos essa importância, eu gostaria de ler o texto de 1 Tessalonicenses 5, do versículo 9 ao versículo 11. Depois nós vamos voltar mais uma vez em parte desse texto, mas eu queria que nós pudéssemos aqui nessa noite, trazermos realmente essa palavra, esse conselho para o nosso coração, do ponto de partida de que estamos nos preparando para a volta de Jesus, amém? O texto no versículo 9 começa assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer despertos, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato
vocês estão fazendo. Então, nessa parte desse capítulo, o apóstolo Paulo está aqui ressaltando algo muito importante, que Deus, Ele nos deu um destino por meio de Jesus Cristo, e o nosso destino, ele não é para ira, não é para condenação, não é para perdição, mas o nosso destino é para nós recebermos salvação. Então há um propósito de Deus para as nossas vidas, e essa salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que traz, Ele que proporciona o resgate, a salvação. E ele fala que essa morte de Cristo, ela nos garante essa salvação. E o texto é interessante porque ele fala, quer despertos, quer dormindo. Se você pegar o contexto, tanto da primeira carta, como da segunda carta, que nós vamos entrar nela posteriormente, nós vamos entender que ele está tratando tanto daqueles que dormem no Senhor, daqueles que partem, daqueles que não estão mais conosco, que vão ressuscitar no último dia, como também trata daqueles que estão vivos. Glória a Deus, aleluia. Você que está vivo pode dar um glória a Deus aí? Amém? E esses serão arrebatados. Aleluia. Glória a Deus, né? Então ele fala aqui que quer despertos, quer dormindo. O Senhor, ele tem um propósito. E por isso, encorajem, há um encorajamento, há aqui uma edificação de uns com os outros. Aí a vida comunitária, que nós estamos falando aqui, ela se torna algo real, para a nossa vida. E no caso da igreja de Tessalônica, eles já estavam fazendo isso. E nós vamos fazer também. Nós também vamos andar pelo mesmo caminho. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele encoraja a igreja. E ele traz ânimo e motivação, como os remos da nossa embarcação. E para quê? Para eles não desanimarem na jornada da fé. Para eles não pararem no meio do caminho, para eles seguirem e viverem a sua salvação em Jesus, porque há um destino eterno. Nós também devemos encorajar e edificar uns aos outros até o retorno de Jesus. E aí, para isso, nós temos aqui alguns princípios importantes. Primeiro, que você viva na sobriedade da fé, nas promessas de Jesus. Há uma sobriedade da fé e ela está baseada nas promessas de Jesus. Jesus, ele vai voltar, ele disse que ele vai voltar, e nós aguardamos a sua vinda. E o texto é interessante aqui no próprio capítulo 5, no versículo 3, quando ele fala sobre os tempos que a gente vive. E ele diz assim, que quando disserem paz e segurança, e quem está dizendo isso é o mundo, ele diz, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Então, vai chegar o momento do fim, e esse momento vai ser o momento onde muitos estão falando de paz, muitos estão falando de segurança, e a gente pode dizer que isso é uma pauta do mundo. O mundo busca paz, o mundo busca segurança, governos, poderes, eles buscam isso. As guerras são para ter paz. É até contraditório isso, Mas é uma realidade que o mundo ele está buscando, mas buscando em si mesmo. Mas nós entendemos. E também que vivamos na virtude da igreja que espera. Há uma virtude na igreja que espera. Nós aguardamos a vinda do Senhor. Nós estamos aqui aguardando o retorno de Jesus. E aí no próprio, ali voltando um pouco no capítulo 4, a gente vai ler no versículo 16 e 17, essa afirmação de algo tão poderoso que o próprio Senhor já havia dito. E a gente vai ler esse texto onde o apóstolo Paulo diz, porque dada a ordem,
com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Então a igreja que espera é a igreja que crê nessa promessa de que há um encontro marcado, que há um propósito, que tem um destino. O dia do Senhor é um tempo em que Deus ele avança rapidamente a sua agenda e ela chega até o fim dessa era. Esse é o tempo do Senhor. Então, temos algumas coisas importantes a pensar sobre isso, que nós vivamos na virtude da esperança, mesmo em tempos de adversidade. A igreja de Tessalônica, ela passava por perseguição, ela passava por adversidade. A igreja de Jesus, desde do seu início, desde o momento que ela surge, ela recebe poder do alto, mas ela caminha em meio à perseguição, ela caminha em meio à adversidade, e a igreja do Senhor, ela não para. Então essa realidade, ela continua sobre a vida da igreja. Então, virtude da esperança, mesmo em tempo de adversidade, nós continuamos tendo a esperança. No versículo 23 e 24 do capítulo 5, diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Recebe essa palavra no teu coração. Deus ele tem um propósito em todo o tempo. Se você está vivendo um tempo de adversidade, se você está vivendo um tempo de dificuldade, se apegue no Senhor cada vez mais e mais firmemente, porque o Senhor tem um propósito com a sua vida. O Senhor tem um plano para todos nós. Para nós aprofundarmos mais um pouco nessa realidade que nós estamos falando aqui, nós vamos trazer algumas características importantes da nossa vida em comunidade como igreja. Essa carta ela traz isso para nós aqui, então dá para nós realmente aprendermos e aplicarmos para nós hoje como igreja. Primeiro, a vida comunitária da igreja, ela é marcada por vigilância e sobriedade para o dia do Senhor. O texto lá do versículo 1 ao versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, o texto que nós já lemos, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Então, a vinda do Senhor, ela é incerta e imprevisível, como um ladrão à noite. Essa expressão, ela é repetida, trazendo ela do Evangelho. Então, nos Evangelhos, a gente vê o Senhor falando sobre isso, de como será a vinda do Filho do Homem. O que nós podemos trazer para o nosso coração a respeito disso? Por ser imprevisível, incerto, é preocupante, porque o ladrão ele não faz uma agenda, uma programação e distribui, explicando aonde ele vai estar cada dia. Não é assim que funciona. Há um secreto, há um segredo, há uma surpresa que ele precisa para poder fazer o serviço do mal dele, não é? Então, a gente pensar que a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, ela é cercada de mistério, não é para nos preocupar, não é para gerar preocupação, não é para nós temermos, mas é para nós estarmos vigilantes,
é para nós estarmos sóbrios, é para nós estarmos despertos. Precisamos estar acordados, precisamos estarmos realmente preparados. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Que a vinda do Senhor Jesus, ela não pode ser marcada no calendário. Não tem como você pegar a sua agenda e marcar lá o dia. Não tem como você planejar o dia em que você vai estar preparado para o encontro. E você fala assim, olha, como Jesus falou que vai chegar tal dia, vou marcar na agenda aqui, um dia antes eu faço o preparo. Não é que nem exame de médico, né? Um dia antes você se prepara para o exame, né? Não, porque você não sabe o dia. Então você tem que estar preparado o tempo todo. É assim que nós aprendemos a aguardar a vinda do Senhor, esse encontro. É como uma casa limpa, que está organizada e pronta, né, para receber uma visita. E talvez a gente faça isso quando a visita está agendada, não é? Mas, de repente, se uma visita chega na sua casa, numa hora não programada, aí parece a revolução lá, né? Criançada, pega tudo, recolhe tudo, enfia no guarda-roupa, não fecha de tanta roupa lá, né? Não é para você esconder toda a bagunça, né? Pega lá o sapato em cima da pia, né? E caça as coisas lá, né? E aquela doideira, né? Aí abre a porta, oi, bem-vindo, pode entrar, né? Você, nossa, essa casa está arrumada. Ah, a gente mantém arrumado aqui, né? A criançada tudo suando lá, né? De tanto que correu para guardar as coisas, né? Não sei se é assim na sua casa, né? Na minha casa, graças a Deus, não é mais assim, né? Hoje, a Fabiana, nós temos o momento do ninho vazio. Não sei se você já passou por isso ou vai passar, né? Que é o momento onde os filhos, eles já não estão mais em casa, né? E a Fábia, ela gosta de tudo muito organizado. E antigamente eu escapava muito, né? Porque sempre era alguém que fez, né? Alguém que deixou fora as coisas do lugar, aquela coisa toda, né? E hoje em dia eu sou réu confesso, né? Quando ela chega, ela fala, quem colocou esse negócio aí? Fui eu. Né? Então eu tenho me empenhado em manter as coisas no lugar. Então hoje, se você chegar na minha casa meio de surpresa, você não vai achar muito bagunçado não, né? Vai achar arrumadinho, né? Graças a Deus. Estou limpo, né? Mas a gente pensar nisso, trazendo para a nossa vida com Deus, para a nossa realidade com Deus, de que o Senhor, Ele pode chegar a qualquer momento, que a sua vinda, ela é dessa forma, não é agendada, não é programada por nós, ela é programada nos céus. E nós precisamos ter o quê? Uma rotina saudável, um dia a dia saudável. Gente, eu aprendi a lavar louça. Eu lembro que nos casais aqui, uma vez eu falei que a minha mão doía. Eu falava assim, irmãos, é difícil lavar louça, mão dói. Quem que a mão dói aí? A minha mão doía, né? Eduardo, minha mão não dói mais. Acostumou, né? Então hoje a gente, né, tem uma rotina. Você não deixa mais a coisa acumular, né? Então eu já assimilei, né, que eu preciso ajudar, que eu faço parte, né? Uma família para pertencer, né? Então, a gente caminha junto, né? Mas você entender que isso já não se torna mais pesado, porque já virou uma prática sua, do dia a dia. E assim é com a nossa vida com Deus, é assim com o perdão, é assim com o amor, assim é com reconciliação, assim é buscando restauração, é assim buscando santificação, é assim na oração, né? É uma vida diária de relacionamento com Deus. Então você não é surpreendido. Aquele que entende isso, que não tem essa questão da visita inesperada, da surpresa da visita inesperada. Então, não fique no escuro, mantenha sempre tudo limpo e organizado. Mantenha. Pode ser que eu chegue na sua casa, aperte a campainha do nada, né? E você vai abrir na hora a porta, não vou ficar esperando lá, né? Porque está tudo certo, está tudo organizado. Quanto aos tempos e às épocas, o texto diz,
quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente. Olha, ele está falando isso para a igreja, ele está falando para nós aqui. Quanto a isso, eu não preciso escrever, vocês já sabem os tempos, as estações. O que ele está falando? Que debaixo de um céu aberto, debaixo de uma luz do dia presente na nossa vida, nós sabemos aonde nós estamos, e nós temos condição de distinguir tempos e estações. E aí a igreja do Senhor, ela olha para tudo que está acontecendo à sua volta, e ela pode identificar: Jesus está às portas, tem coisas acontecendo, nós não estamos adormecidos, nós não estamos na escuridão. Você percebe a volta de Jesus? Você percebe os sinais da volta de Cristo? Os tempos, as estações, a gente não precisa falar, porque a gente já percebe que Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Isso é uma realidade. Então há sinais, sim, que anunciam a volta de Jesus. E nós sabemos disso. Você sabe disso. Amém? Então nós estamos aqui na mesma condição dessa igreja, porque nós somos também igreja de Jesus. O segundo ponto para nós pensarmos sobre essa vida comunitária, é que a vida comunitária da igreja, ela é marcada por atitudes de fé, amor e esperança. Essa tríade que o apóstolo Paulo usa aqui, ele usa em muitas cartas. É algo muito importante para aquele que caminha com Jesus, para aquele que é a igreja de Cristo. E no texto, no capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 10, ele diz assim: vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Aleluia! Glória a Deus! Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Pois os que dormem de noite dormem, e os que se embriagam de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus, Ele não nos destinou para a ira. Aqui nós voltamos a repetir o texto que nós já lemos. Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, quer despertos, quer dormindos, vivemos unidos a Ele. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! É um propósito. Somos aqui convidados a estarmos vestidos com uma couraça. E essa couraça, ela envolve a fé e o amor. E temos um capacete que diz respeito à nossa esperança. Mas que esperança é essa? Esperança da salvação. A esperança em Jesus. A nossa esperança está nele. Que a sua esperança esteja no Senhor. Nós somos convidados para isso. Então nós estarmos preparados aqui para o retorno de Cristo, significa vestir a couraça da fé e do amor, e ter capacete da esperança da salvação. Nós precisamos. O apóstolo Paulo, ele traz aqui algo que ele já havia falado em Efésios 6, quando ele fala sobre uma armadura espiritual, e ele traz uma realidade de uma armadura novamente. A armadura, ela tem a ver com batalha. A armadura, ela tem a ver com alguma coisa que você precisa enfrentar, e que você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Então, quando fala de couraça, quando fala de um capacete, ele está falando que você precisa estar preparado, porque tem uma batalha para ser enfrentada. Significa que você não está vulnerável a ataques na mente e no coração. Você tem uma couraça. Essa couraça, ela envolve fé. Essa couraça, ela envolve amor.
ela te protege. Você tem um capacete. Esse capacete é a esperança da salvação. Ele guarda a tua mente. Ele guarda o teu pensamento. Você não é enganado por esse mundo. O mundo, ele te convence que você precisa criar raiz, que você precisa estabelecer. Tem gente que ainda acredita que vai ficar aqui para sempre. Pessoas sofrem com isso. Na antiguidade, as pessoas falavam daquelas lendas como a fonte da juventude. Até hoje tem gente procurando a fonte da juventude, porque quer viver para sempre aqui. Só que nessa terra nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem. E nós precisamos ter a nossa mente guardada. Nós precisamos ter a nossa mente guardada, esse capacete dessa esperança de eternidade, de salvação em Cristo, ela precisa estar cobrindo a nossa mente, para não sermos enganados por esse mundo. Amém? Então, isso é viver fé, amor e esperança em Cristo. Seria incoerente alguém ou um guerreiro sair para a batalha sem a sua armadura, sem os seus paramentos que o protegem. Seria incoerente, seria uma loucura, não é? Um soldado ir para a guerra sem o seu uniforme, sem o seu escudo, sem o seu capacete. Não faz sentido. Nós estamos numa batalha de fé. E o Senhor, Ele te oferece uma couraça de fé e amor e um capacete de esperança de salvação. Vista essa armadura. Aqui, o apóstolo Paulo fala essa realidade para uma igreja, mas é uma realidade para nós, igreja, para a sua vida. Então, para nós entendermos melhor a diferença entre aqueles que são do dia e da noite, de forma bem simples, a gente pode dizer assim que há ouvintes atentos e fiéis, vigilantes. Esses são filhos da luz, esses são filhos do dia. Eles estão ouvintes, atentos e vigilantes. Eles são aqueles que expressam fidelidade, que têm atenção. Mas também há outros que estão desatentos, aqueles que dormem, aqueles que são da noite, aqueles que são das trevas. E esses desprezam totalmente essa palavra. Nós somos do dia, amém? Nós somos filhos da luz, amém? Glória a Deus. Que você entenda essa realidade. Você está recebendo hoje uma palavra, e é uma palavra que não é uma palavra minha, mas é uma palavra do Senhor. É uma palavra que o Senhor deixou para nós, igreja. Está nas suas escrituras, está na Bíblia. O Senhor deixou para nos ensinar. Então, os irmãos lá de Tessalônica, eles eram do dia. E é interessante a gente pensar nisso, porque o apóstolo Paulo, como eu disse aqui, ele ficou muito pouco tempo lá. Ele ficou 3 finais de semana. Mas tudo aquilo que ele derramou naquela igreja, foi recebido. Tudo aquilo que eles ouviram atentamente. Tudo aquilo que eles ouviram, gerou vigilância no coração deles. E eles se tornaram um exemplo para os demais. E aí a gente pensa no quê? Que mesmo, quando a gente entende essa realidade, é que não é a quantidade de informação que você recebe. Não é a quantidade. Existem pessoas que colecionam pregação, que colecionam livros que são importantes, que tem muita informação. Existem pessoas que são profundas na teologia, que são profundas no estudo teológico, que são profundas em muitas coisas. Mas só isso não resolve. Só ter informação não resolve. Precisa transformação. E para transformação não precisa de muito. Você começa no pouco. Aquilo que você recebe, como filho da luz, que você ouve atentamente, que você traz para o seu coração, que você pratica, isso te transforma. Aquela igreja foi transformada num curto espaço de tempo, com uma informação a necessária,
mas que foi suficiente para que eles aguardassem a vinda do Senhor Jesus e fossem fortalecidos. Que assim seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Não estou falando para você não estudar, para você não ter conhecimento. Você tem que ter sim. Tem que estudar, tem que ler a Bíblia, né? Tem que realmente buscar conhecimento. Mas mais do que isso, essas coisas elas precisam fazer sentido no seu coração. Elas precisam ser verdade na sua vida. Porque você é um filho da luz. Você é um filho do dia, amém? Profetiza isso do lado aí, ó. Fala assim, você é um filho da luz. Você é um filho do dia. Amém? Um terceiro aspecto, meus irmãos, que a gente percebe nesse capítulo 5, é que a vida comunitária da igreja, ela também é marcada por vivermos uma cultura da honra. Há uma realidade de uma cultura aqui, há uma realidade de honra, que precisa estar no nosso meio como igreja. Quando o apóstolo Paulo está falando com eles, lá no versículo 11, ele diz assim, diante de tudo que ele já havia falado, por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os admoestam. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, e vivam em paz uns com os outros. Então ele está trazendo aqui mais uma realidade importante para nós aplicarmos na nossa vida. Um ambiente hoje, né, e se nós falarmos um ambiente competitivo, né, um ambiente onde todo mundo tem a sua verdade, é esse mundo que nós estamos vivendo hoje, esse é a nossa era, né? É uma era onde do cancelamento, uma era de tanta coisa aí, né? Do hater, né? Tanta coisa está acontecendo, né, nesse mundo, e a gente pensar na comunidade da igreja, onde ela não pode ser contaminada por essa mesma situação que o mundo vive. E aí aqui é bem oportuno falar sobre a consideração, a edificação de uns dos outros, mas a consideração, a honra naqueles que se esforçam no trabalho entre vocês, naqueles que lideram no Senhor, não lideram para si mesmos, mas lideram no Senhor, porque tem um chamado, tem realmente um propósito, né? Tem realmente algo que o Senhor derramou, né? Então, nesses, né, que se esforçam no trabalho entre vocês, nestes que vos admoestam, né? E admoestar é corrigir com amor, né? Nesses, vocês tenham consideração, tenham-nos na mais alta estima e com amor, por causa do trabalho deles. E aí nós entramos num ambiente onde a igreja ela é impulsionada, onde há uma cultura de honra, onde a comunidade cristã ela entende que ela estar junto proporciona uma edificação naquilo que nós precisamos, porque eu e você nós precisamos ser edificados, amém? Nós precisamos, nós buscamos edificação. E na comunidade nós percebemos que é nela que nós encontramos a edificação, a admoestação. Os pais, as mães espirituais, né, aqueles que lideram a igreja, aqueles que no Senhor fazem isso. E nós começamos a perceber que nós recebemos isso, que nós recebemos edificação, mas que também nós recebemos reparo, aonde nós precisamos, que como uma casa, ela não é só edificada, mas ela precisa ser reparada, e muitas vezes o tempo vai desgastando, surgem trincas, surgem problemas na estrutura, e precisa de reparo, e aí a comunidade nesse ambiente de honra, nessa cultura de honra, ela consegue fazer isso, e ela transborda nessa realidade. Então, para aplicarmos isso na nossa vida, nós precisamos entender primeiro que
nós temos a necessidade de sermos ajudados, e podemos sim ser admoestados em amor, podemos ser conduzidos, ensinados em amor, e podemos ser relevantes na comunidade, e honrando liderança espiritual. Nós trazemos a grandeza do reino, nós trazemos a atmosfera do céu para a terra, quando há um ambiente de honra, aonde os mais novos, eles honram os mais velhos, e os mais velhos promovem os mais novos, aonde os filhos honram os pais, e os pais promovem os filhos. Esse é um ambiente de honra. Nós encontramos o ouro no próximo, no outro. Você pode virar a pessoa do seu lado e falar assim: tem ouro em você. O que é isso? Tem algo precioso aí na sua vida, e a gente vai trazer esse ouro para fora. Vamos fazer esse ouro sair para fora, amém? Esse ouro vai sair para fora. Há muita coisa boa que precisa transbordar, que precisa sair para fora. E nesse transbordar nós transformamos cidades, porque o reino transborda. E aí essa igreja ela vai transbordar, e nós vamos transformar essa cidade. Amém? Eu creio nisso. E um último aspecto aqui, meus irmãos, é que a vida comunitária da igreja, ela é marcada por rejeitar o mal e reter sempre o bem. Bom conselho esse, né? É bom conselho. Rejeita o mal e retém sempre o bem. E aí nós, no texto aqui, do 14 ao 22, diz assim: exortamos vocês, irmãos, que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todo tipo de mal. Olha que comunidade maravilhosa é essa. Olha que conselho poderoso de Deus para nós aguardarmos a vinda do Senhor. É nós vivemos essas realidades. Somos incentivados a exortar uns aos outros, a edificar uns aos outros. Então o Senhor te dá a oportunidade hoje, com ferro, o ferro se afia. E aí o irmão com o irmão, né, vai sendo moldado, vai sendo edificado. Nós somos chamados à edificação mútua e ao encorajamento na fé. Aprendemos que quando somos transformados pelo Evangelho, meus irmãos, nós automaticamente encorajamos, nós consolamos e nós amparamos os nossos irmãos, porque nós somos transformados pelo Evangelho. Quem é transformado pelo Evangelho aí? Amém? As boas novas têm te transformado? Então você se tornou um agente poderoso de Deus. Para quê? Para encorajar, para consolar e para amparar. Quem? O próximo. E quem é o próximo? Olha do lado aí. Quem é o teu próximo? Somos a igreja de Cristo na terra, amém? Somos a igreja de Jesus na terra. Amém, aí irmãozinho, ó. Isso aí. Glória a Deus. Então assim nós demonstramos que a vida cristã, ela é vivida em comunidade. E assumimos o compromisso de ajudar e fortalecer uns aos outros. É um compromisso que nós assumimos. Essa é a igreja que está aguardando a vinda do Senhor. Ela faz isso. Não apague a ação do Espírito Santo. E não despreze as profecias. Não despreze. Elas precisam ser provadas. Mas não despreze as profecias.
Orem constantemente. Deem graças em todas as circunstâncias. Não apaguem a ação do Espírito Santo. Não despreze profecia. Ela ajuda. Ela vem para impulsionar. Ela vem para nos colocar no caminho que Deus tem como vontade para nós. Então preste atenção naquilo que o Senhor está trazendo como profecia sobre a sua vida. Algo muito importante aconteceu aqui no mês de julho. Nós recebemos uma palavra profética que nós estamos entrando numa nova estação. Amém? Você recebeu essa palavra? O que torna ela real sobre a sua vida é o cumprimento dela. E aí ela começa a acontecer, e a igreja começa a acontecer, a gratidão ela começa a escrever o nosso futuro, e coisas já estão acontecendo, não só na igreja, mas nas nossas vidas, porque Deus trouxe essa palavra profética sobre nós, e aí nós nos apropriamos dela pela fé, e que ela se cumpra sobre a sua vida. Tem uma nova estação aí, começando sobre a sua vida, e retenha o que é bom, e evite todo tipo de mal. Eu queria terminar esse capítulo aqui, o capítulo 5 dessa carta, trazendo sobre você aqui, o final dela que traz a bênção da presença de Deus sobre você, sobre a nossa vida. Eu, de forma que, na forma da leitura, eu queria que você pudesse receber dela, porque o Senhor está preparando a igreja para a sua volta. Você crê nisso? Nós precisamos falar da volta de Jesus. Nós vamos falar da volta de Jesus. Semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos falar sobre a parousia. Alguém já ouviu falar de parousia? Já, irmã? Nós vamos falar sobre a parousia, sobre a volta de Jesus. Então prepara teu coração, porque tem mais. Eu vou estender a mão aqui e vou profetizar sobre a sua vida aquilo que o apóstolo Paulo profetizou sobre a igreja em Tessalônica. Que o próprio Deus da paz o santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja preservado, irrepreensível, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Você recebe isso? Você recebe isso sobre a sua vida em nome de Jesus? Amém, assim seja. E ele termina dizendo, orem por nós, orem por mim, ore pelos líderes, ore pelos pastores, ore pela igreja, ore pelo seu irmão, ore por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. Beijo santo. Amém? O presbítero, ele gosta do ósculo, né? A hora que eu cheguei aqui, eu já recebi um ósculo santo do presbítero, logo na entrada, né? Mas é bíblico, né? É uma realidade bíblica aqui, né? Diante do Senhor encarrego vocês, isso é importante, de lerem essa carta a todos os irmãos. Nós estamos fazendo isso aqui. A igreja está fazendo isso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Se coloque de pé nesse momento. Irmãos, em resumo, a virtude da esperança que temos na segunda vinda de Cristo é a maior fonte de motivação para todas as áreas da nossa vida. Em Isaías 40, eu queria ler rapidamente para você aqui, a partir do versículo 28, ele diz assim, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços, eles tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, a comunidade de fé, a igreja que aguarda, que espera, a igreja que tem esperança no Senhor,
é esses que Ele renova as suas forças. Que você seja renovado aqui nessa noite, em nome de Jesus. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Até quando devemos remar? Até quando devemos remar? Não pare de remar até que não precise mais remar. Temos um destino eterno. Há um caminho para todos nós. Receba essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Eu queria que você nesse momento, nessa oração, estivesse entregando ao Senhor realmente os seus caminhos. Talvez você, nessa jornada, você se enfraqueceu. Talvez você se desviou da fé e está voltando hoje. Ou talvez hoje é o dia do seu encontro com Jesus. Você falou, hoje eu vou para uma igreja e eu quero caminhar com Jesus. E eu queria que você nessa oração estivesse fazendo essa entrega diante dele, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. E cremos, ó Deus, que nós somos aqui uma comunidade saudável, Pai. Uma comunidade, Senhor, que aguarda ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor que nos ajude nisso, Pai. Que estejamos sempre preparados para esse encontro. Que o Senhor sonde o nosso coração, Senhor. E aonde precisa, Senhor, realmente, Pai, de um toque do Senhor, Pai. Aonde precisa, Senhor, que seja fortalecido. Aonde precisa, Pai, de algo que seja ali, Senhor, curado, Pai. Que o Senhor venha com esse bálsamo sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos sim, Pai, viver essa nova estação, preparados para esse encontro, Senhor. Uma igreja que aguarda a volta do Senhor. Essa, Senhor, é a nossa decisão. Essa, Senhor, é a nossa necessidade, Pai. É estarmos preparados para esse encontro. Peço ao Senhor, a Deus, sobre a vida dos meus irmãos, sobre aqueles que nessa noite estão retornando para a tua casa, que, Senhor, estão recomeçando, Pai. Que o Senhor derrame graça sobre eles, Pai. Que o Senhor derrame sobre eles da tua unção, Senhor, do teu perdão, Senhor. Que eles sejam, Pai, impulsionados pelo teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Peço também, Senhor, por aqueles que nessa noite estão tomando uma decisão, Pai, de caminhar contigo, de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Pai, peço que o Senhor os fortaleça nessa decisão, Pai. E sobre a tua igreja, Pai, eu profetizo toda a bênção do Senhor, profetizo toda a provisão do céu, profetizo, Pai, em nome de Jesus, que todo o cuidado do Senhor esteja sobre eles, sobre a sua casa e sobre as suas famílias. Esse, Pai, é o nosso desejo, a nossa oração. Somos a igreja que aguarda. Nós somos o povo Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós cremos, Senhor. Nós declaramos isso, Senhor, como igreja, como família espiritual. Que na batalha nós permaneceremos em fé. Senhor, confiando em Ti, olhando para o Senhor. Nós não seremos abalados. Senhor, essa é uma declaração poderosa que saiu dos nossos lábios. Mas nós queremos viver ela com verdade, em comunidade. Essa vida, Senhor, onde o Senhor nos proporciona de ajudarmos uns aos outros, de caminharmos, de levarmos os fardos, de dividirmos, Senhor. Nós podemos olhar para a Tua igreja e saber que nós temos uma família a qual nós pertencemos, amamos, somos direcionados, impulsionados, somos curados, transformados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti pela palavra que o Senhor enviou ao nosso coração. E queremos viver para a glória do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode dar um abraço bem forte aí na pessoa que está ao seu lado. Dizer: nós vamos caminhando juntos. Nós vamos juntos, permanecendo, fiéis uns aos outros, fiéis ao Senhor acima de todas as coisas, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Essa vida comunitária que é tão necessária e hoje nós temos. Isso mesmo. Declare vida sobre o seu irmão que está ao seu lado. Abrace. Fale: eu preciso de você, meu irmão, para caminhar. Eu preciso de você me exortando, me animando, me admoestando, me corrigindo, me impulsionando. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus, você pode se assentar.